ela é direcionada sim para nós também. Ele diz, essa carta seja lida em todas as igrejas. Paulo deixa bem claro, esta carta seja lida em todas as igrejas. Então, na igreja de Olinda também deve ler as cartas dele em nome do Senhor. Tá bom? Então vamos aí meditar. Vamos meditar. Eu estou falando sobre os dons espirituais. Deixa eu aqui tirar aqui esse comentários. Já compartilhou aí? Compartilha aí. Tivemos aí quase 300 compartilhamentos na última live, eu acho que foi. Graças a Deus, né? Compartilhe, irmão. Compartilhe com sua família, com seus amigos, no seu grupo. Compartilhe, você que tem amigos. Você não fica com medo não, porque aqui é pura palavra. É pura palavra de Deus. Aqui não tem intervenção de Pedro Inácio, não. Aqui não tem... Eu não sei nada. Eu não sei nada. Por Deus do céu. Então vamos... Deixa eu tomar aqui uma água benta. Uma água benta. Você está me vendo que eu estou tomando água, né? Mas quem está me ouvindo fala, o pastor está tomando água benta. Viu como é que ele toma água benta? É água abençoada. Água benta é aqueles água abençoada. Tratada, né? Boa. Para a gente hidratar nossa garganta, nosso corpo, nossa pele, nossos olhos, nosso sangue. Filtrar o nosso sangue. A água filtra o sangue. Faz o sangue circular. Por isso que eu bebo bastante. Vamos lá? 1 de Coríntios. Olha, nós vamos abordar nos cultos, nas lives, nos cultos, nós vamos abordar o capítulo 12, começou. Capítulo 12, 13, 14, 15, 14, deixa eu ver. Só até o 14. Nós vamos abordar esses 3 capítulos aqui. Vai ser uma bênção de Deus, hein? Estava lendo, relendo, lendo e relendo, lendo e relendo. É algo muito forte para nós. Muito forte mesmo. Então nós vamos abordar em nome do Senhor. Então vamos aí começar. Eu quero começar diferente. Quero começar no capítulo 14. Depois nós vamos voltar pro 12, né? Eu quero começar no 14. No capítulo 14. Só um versículo. Depois nós vamos lá pro capítulo 12. Quero ser o texto. O tema é dons espirituais. Dons espirituais. Eu acho que aqui é a parte 2, né? Aqui é a parte 2. Dons espirituais. 14, 40. 1 de Coríntios 14, 40. Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha o que diz a Bíblia, a palavra do Senhor. É só esse versículo, depois a gente vai para o capítulo 12. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Agora você vai para o capítulo, ainda no capítulo 14... Agora no versículo 12, depois a gente vai lá para o capítulo 12. Versículo 14, verso 12. Diz assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, falando para você, ele está falando para a igreja de Corinto, o irmão falou que não serve para a gente. Mas mesmo assim eu quero ler. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, eu desejo. Aí o que ele fala? Procurai progredir. Você que deseja dom espirituais, procura progredir. Para quê? Para edificação da igreja. Então, dons espirituais não é para promover o indivíduo. Dons espirituais é para edificação da igreja. Vamos orar ao Senhor? Vamos falar com o papai? Vamos falar com o papai? Senhor Jesus Cristo, Deus bendito, Deus glorioso, maravilhoso é o teu poder,
fala através da minha vida, usa a minha boca, que as palavras da minha boca, Senhor, sejam palavras de libertação, de transformação, de alívio. Meu Deus, que do outro lado os ouvidos estejam todos destapados, atentos, que o coração do teu povo agora, Senhor, que é uma terra boa, que a semente vai ser lançada nessa terra boa e vai produzir, vai prosperar, vai render muito, muito frutos. Eu oro, já paraliso a minha mente, porque eu não tenho o poder de paralisar a mente do outro, mas eu tenho o poder de paralisar a minha mente carnal e não permitir que ela pense além do que convém, mas pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, como o Senhor disse em Romanos 12, 3. Eu oro no nome santo de Jesus. E o povo abençoado de Jesus Cristo, que ama ao Cristo ressuscitado, digam todos amém, amém e amém. Famílias benditas de Deus, ovelhas predestinadas de Papai Jesus, que o teu nome, o nome de vocês se encontram no livro da vida e ninguém poderá apagar. Eu tenho usado um processo que eu aprendi com o Espírito. Eu tenho chamado esse processo de crescimento espiritual. E ele é composto de 4 avanços. Ouvir bem, aprender bem, praticar e passar. Ouvir, aprender, praticar e passar. Ouvir, aprender, praticar e passar. Não pode trocar essa regra, não pode ouvir e sair correndo para passar. Você tem que ouvir, aprender, praticar, passar para o próximo. Nunca passe o que você ouviu, não pule essas etapas. Você vai passar vergonha, você vai ser engrupado. Conversa com o testemunha de Jeová para você ver. Conversa com ele para ver o que ele, quem já conversou, você sabe como que eles manejam bem o Antigo Testamento. Conversa com eles. Se você não conhecer o pacto traçado de ouvir, aprender, porque você aprende e você pratica certo. Aí pratica certinho, gaveta certinho. É igual uma pessoa começa a dirigir, ele não pega o carro, não vai pegar a Avenida Brasil. Nunca. E aí, para me pegar a Avenida Brasil, eu suava frio. Eu ficava suando antes de pensar, só em pensar em pegar a Avenida Brasil, eu já suava. Ficava gelado. Hoje eu pego tranquilo. Entendeu? Mas por quê? Porque eu pratiquei. Não, aprendi, depois, pum. Fui para prática. Primeiro aprendo, para depois ir para a prática. Aí eu começo a fazer bem. Só quis deixar isso aí só como uma informação. Então vamos lá. Eu estou tratando aqui no capítulo 12, né? Sobre acerca dos dons espirituais. No capítulo 12, no versículo 1, o subtítulo diz assim: acerca dos dons espirituais, ou seja, o assunto que Paulo ia tratar era sobre os dons espirituais. Aí nós estamos falando sobre os dons, e eu li aqui também no capítulo 14, no versículo 12, vai para lá de novo, diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, você deseja dons espirituais? Claro, pastor, eu quero ter aqui o dom que está aqui no capítulo 12, no versículo, vamos ver,
do 8 em diante, né? Palavra de sabedoria, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento. Eu quero dom de curar, eu quero dons de curar. Eu quero o dom de operações, de milagres. Eu quero o dom de profecia. Eu quero o dom de discernimento, de espírito. Eu quero o dom de variedade, falar várias línguas espirituais. E também quero interpretá-lo. Eu quero ter a capacidade de interpretar. Não é traduzir. O cara falou em inglês. Alguém vai, traduz. Ele falou isso em inglês. Quer dizer isto. Né? Você falou uma palavra em inglês, aí o outro vai e traduz. Quando trata de línguas espirituais, não é tradução, porque tem algumas igrejas que dizem que não existem línguas espirituais. Algumas não, muitas. Por quê? Por que muitas igrejas não aceitam as línguas espirituais? Por causa da bagunça que acontecia na igreja de Coríntios, que acontece na maioria das igrejas do Brasil. Vou falar nível Brasil porque eu estou no Brasil. Vamos falar nível Rio de Janeiro. Na maioria, a bagunça que acontece na maioria das igrejas que são chamadas de pentecostais, né? São rotuladas como pentecostais. Existe muita bagunça, muita maluquice. Você leu comigo no capítulo 14, no versículo 40, diz: tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Capítulo 14, de 1 de Coríntios, versículo 40. Tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Tudo que? Todas as manifestações do Espírito, dos dons espirituais, sejam feitas na igreja, mas tudo com ordem e com decência. Mas o que falta hoje na maioria das igrejas que são chamadas de pentecostais? Falta ordem e falta decência. Quem sabe disso? Você clica no YouTube, você vai ver desculpe a expressão, um bando de birutas, uns rodando, outros pulando, outros rodando com um pedaço de pau, outro com um lenço na mão, girando. Então você vê de tudo, gente berrando em línguas que não é as línguas espirituais, porque as línguas é do Espírito. As línguas não é quem gosta de gritaria, de bagunça, não é o Espírito. O Espírito não gosta de bagunça. Então, quando você vê uma igreja manifestando bagunça, eu digo igreja, digo as pessoas, num culto fazendo bagunça, não é criança, estou falando de criança, estou falando bagunça, pula, gira, profecia daqui, profecia dali, profecia de lá, sabe? Essas coisas, esses montes que as pessoas vão para os montes para fazer bagunça. Aí Paulo fala, olha, tudo pode ser feito, mas tudo tem que ser feito com ordem. Então nós vamos aprender, irmãos, não perca esses últimos encontros, tanto das lives quanto dos encontros no ministério. Eu vou falar terça, vou falar quinta, vou falar domingo, eu vou falar. Eu vou ler com vocês, para vocês poderem amadurecer. Já comecem já a ler. Você não quer ler? Irmão Cláudio, irmão que é o homem que espalha aí a palavra através do Moreira, Cid Moreira, já espalhe já, irmão. Capítulo 1 de Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Joga aí tá? Joga lá depois lá no YouTube não, no WhatsApp aí do ministério. Joga aí para as pessoas já não quer ler, vai escutar. Aí você, quando eu começar a ministrar, você já vai matar a charada, vai falar, caramba, eu tenho que ajeitar meu lado assim. Olha, eu tenho que ajeitar esse lado, tenho que ajeitar esse lado. Olha, eu tenho que me cuidar desse lado. Olha, eu tenho que me cuidar, porque eu não estou tratando a obra de Deus com 1 de Coríntios 14, 40. Tudo, porém, seja feito com ordem, ou com decência e com ordem. Tudo seja feito com decência e com
ordem. No versículo 12, ele diz assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para edificação da igreja. Os dons não é para promover o indivíduo. Oh, que vaso! Vamos convidar esse vaso para ir lá na igreja. Quem já ouviu isso? Vamos convidar esse vaso, porque esse vaso... Misericórdia. Então a pessoa grita, pula, salta, adivinha, né? Um monte de carnalidade, e a pessoa não consegue entender, como diz aqui no capítulo 12, no versículo 10, e a outro operações de milagres, a outro profecia e a outro discernimento de espírito. Discernimento. Eu coloquei aqui uma frase aqui que Deus me deu aqui, não sei se ela é uma frase maluca, né? Mas eu pensei e eu escrevi. Aqui, ó. Discernimento de espírito. Um espírito mal educado, e coloquei aqui, um espírito mal educado é pior do que uma carne. Um espírito mal educado é pior do que uma carne. Tira aí a tua conclusão nessa palavra. Um espírito mal educado é pior do que a carne. É pior. Por que é pior? Porque a pessoa está tendo manifestações na carne e ela está dizendo que é o espírito. Então, o espírito mal educado, então, o que educa o espírito? A palavra. Aqui que Paulo está falando. E há outro discernimento. Irmãos, por Deus do céu, você que está me ouvindo aí pela rádio, pelo aplicativo, se você não tiver discernimento, você vai cair em tantas armadilhas. Às vezes a gente cai até tendo discernimento. Por que a gente cai tendo discernimento? Eu já caí, mas não caí nunca mais. Em nada, irmão. Pode chorar, pode ajoelhar no meu pé, se não confirmar no meu coração, eu não faço nada, não dou, não faço, não vou. Não vou. Só se confirmar no meu espírito, não vou mais. Então, discernimento, capacidade de discernir os espíritos, capacidade de discernir que voz é essa, quem está falando. A igreja está sendo enganada durante anos. Anos a igreja está sendo enganada. Olha o que acontece. A pessoa que está acostumada com o engano, ou seja, está acostumada a ser enganada, de tanta pessoa bater na cabeça dela com o engano, ela passa a acreditar que aquele engano é a mais pura verdade. E quando a verdade chega, ela julga a verdade como se a verdade fosse o engano. Porque a mente dessa pessoa já está totalmente contaminada com o engano por causa do dom que eu considero ser importantíssimo para a vida de uma igreja. Para a vida, olha, é importante para a minha família, para você entender, para você discernir os teus filhos. Quando eles vêm com aquelas historinhas, né? Você pode ser preparado, preparada, você é enganada. Você pode ter estudado, treinado, faculdade, você vai ser enganada ou enganado. Vai. Se não tiver esse dom espiritual chamado discernimento, vai ser enganado. Quantas pessoas casaram com gente do cão? Quantas pessoas fizeram sociedade com gente do cão? Quantas pessoas largaram a palavra da verdade porque ouviram uma palavra aí de um bêbado, de um boca de palavrão, de uma fonte? Não pode jorrar duas águas, gente. Nós temos que aprender que fonte doce é fonte doce, fonte salgada é fonte salgada, fonte doce é fonte doce, fonte amargosa é amargosa.
Então as pessoas às vezes ficam dando crédito para todo tipo de espírito. Tem que discernir. Pô, é um pastor ali, meu Deus, fala, é igualzinho o senhor. Eu prego que Jesus já voltou, é igualzinho a mim. Eu prego que a ceia do diabo, igualzinho a mim. Eu prego que não existe dom espiritual, igualzinho a mim. Eu prego que não existe manifestações de demônio, eu prego isso, né? Igualzinho a mim. Pô, igualzinho a mim em quê? Então não me conhece. Quem fala que um diabo desse, que fica aí ensinando heresias, é igual a mim? Então não me conhece, nunca ouviu nada, não escutou nada, não aprendeu nada, não sabe de nada. Aí que você não sabe de nada, tudo... Quem não está acostumado com o doce, é igual criança. A criança, bebezinho, não sabe o que é doce, o que é salgado, o que é amargo, o que é nada. Ele não sabe nada. Ele ainda não versificou os gostos, né? Paladar das coisas, não sentiu nada, não sabe o que é salgado, o que é doce, não sabe nada. Aí quando ele começa a provar o salgado, depois prova o doce, qual que ele gosta mais? Doce ou salgado? Doce. Então, tem gente assim, você tem que ficar com a palavra. Quando tiver alguma dúvida, buscar na igreja. Não é depois que foi contaminado com o demônio, aí vim correr para tentar mudar, como aconteceu com o irmão lá, que parece que fez isso lá na congregação. O diabo, Jesus já voltou, ceia não existe, dom de língua do diabo, Lúcifer era Jesus é Lúcifer, Jesus era Lúcifer. Olha, já era, o cara tá podre, tá fedendo, já era, não tem mais cura, sabe? Paulo falou, entrega a Satanás para destruir da carne, para que o espírito seja salvo no Deus do Senhor. Não tem mais remédio. Como é? Quem vai passar no corpo de um homem desse? Numa pessoa dessa? Não tem mais remédio. Só deixar sofrer, deixar padecer, deixar apanhar, deixar viver na carne. Aí quando começar a olhar para o espelho, falar, caramba, o que eu me tornei? Rapaz, olha como é que eu mudei de princípio, olha como eu era, olha como eu sou, olha a minha linguagem quando eu estava ali, olha agora a minha linguagem agora estando aqui, olha como eu trato olha como eu não respeito mais minha mulher, olho em tudo. Sabe o que é isso? Isso aí é falta dos dons espirituais, de discernimento. Então, por isso que as pessoas acreditam em tudo. Eu vi ontem que eu fiz aquela encenação, né? Mandei o irmão levantar a carteira, né? E a identidade. Fingi que ia orar por ele, cheguei pertinho, mandei ele fechar os olhos e fiquei pertinho dele, olhando o nome de um parente dele escrito na carteira dele. Aí depois passou um tempinho, eu falei, quem é que tem como parente fulano de tal? Tem alguém aqui que tem um parente fulano de tal? Então você vê, aí as pessoas acreditam que isto é o Espírito Santo, porque elas não têm a manifestação dos dons. Então, a sabedoria, o conhecimento, cura, fé, milagres, profecia, discernimento, variedade de língua, interpretação. Tudo isso, Paulo falou, isto tudo é bom, mas é para ser usado na igreja, é para crescimento na igreja. Ele falou aqui no capítulo 12, versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Qual é o fim proveitoso? Capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, qual é o fim proveitoso? A igreja. Não é para uma pessoa particular, não é para manifestação pessoal, não é para promover o indivíduo. Então muitos estão se promovendo fingindo manifestações espirituais, línguas carnais, profecias carnais. O profeta que ousar falar em meu nome, e esse profeta eu não mandei ele falar, esse profeta está morto. Pastor, mas então estão vivos aí? Está morto, só está andando. Não é o fato que você está andando que você está vivo.
pessoa está perambulando pela terra. Está morto. Quem profere mentiras, João 8,44, o pai da mentira é o diabo. Então não existe dom de mentir, dom de enganar. Eu tenho o dom de dançar. Não existe. Eu tenho o dom de rodar. Eu tenho o dom de cair no poder. Eu tenho o dom, só fico falando em línguas o tempo todo. Não, a Bíblia diz que se não há intérprete, fale para si. Né? Fala em línguas, nós vamos estudar isso. Peça para que interprete, para que a igreja receba edificação. Entendeu? Essa é a igreja que estava vivendo lá no tempo do apóstolo Paulo, trazendo problema. Por isso que muitas igrejas tradicionais, elas não aceitam as manifestações dos dons, principalmente das línguas, por causa da criancice. Por isso que Paulo fala no capítulo 13, versículo 11, ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então Paulo falou: não, que isso? Qual proveito eu terei de eu ficar aqui falando em línguas com vocês? Quem é que vai ser edificado? Eu vou ser edificado e a igreja. O dom não é para edificação pessoal somente. Os dons são colocados na igreja para favorecer a igreja. Ele fala aqui no versículo 7, capítulo 12, de 1 de Coríntios: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Visando um fim proveitoso. Proveitoso para quem? Para divulgar o vaso. O vaso. Tem uma igreja aqui em Marechal, que eu passo, vendo quando eles põem lá uma placa lá, o encontro dos vasos. Eu fico pensando, meu Deus, o que deve acontecer ali? Deve ser coisa absurda. Deve ser uma maluquice sem tamanho, deve ser uma profetada. Aí vão para monte, aí fica um profetizando para o outro, profetiza casamento, profetiza casa própria, profetiza que Deus tem um plano, Deus tem um... Claro que Deus tem um plano. Você acha que Deus colocou o ser humano na terra sem plano, irmão? Todo mundo tem... Deus tem um plano de levar uns para o céu, predestinou, e tem um plano também que designou pessoas para o inferno. Então Deus tem um plano para todos. Deus fez tudo, até o ímpio para o dia da calamidade. Então Deus tem um plano. Claro que então não precisa nenhuma profecia falar para mim que Deus tem um plano para mim. Se Ele me coloca na terra, Ele me coloca com um plano. Ele tem um plano. Se Ele me colocou na terra, Ele me colocou com um plano. Às vezes, Paulo fala lá em Efésios 2,10, diz que são obras preparadas de antemão, para que andássemos nela. Mas só que quando você está na carne, quando eu estou na carne, nós nos desviamos das obras que Deus preparou. Só vai andar nas obras que Deus preparou quem anda no Espírito. Quem não anda no Espírito, fica aí dando martelada, dando mãozada em ponta de prego. Progredir, procura progredir. Olha o que ele falou, 14, 12, procurar e progredir. Procura progredir. No versículo 40, tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Tudo, porém, seja... No versículo 33, diz, do capítulo 14 de Coríntios, 1 de Coríntios, porque Deus não é Deus de confusão, sim Deus de paz. Como que eu vou aceitar no Ministério Restituição todo mundo pulando, gritando, pulando, sem uma interpretação, sem o povo poder receber uma edificação? Não pode. Pastor, mas se o senhor fizer uma igreja pentecostal, o senhor vai estar cheio de gente lá e vamos cair no poder e vamos rodar. Eu não quero isso não, irmão. Deus que me livre. Eu prefiro estar lá com 20, com 15, com 30. Deus me livre. Tá louco, irmão. Tá louco. Isso não me interessa dinheiro, irmão. Eu preciso do dinheiro? Claro que eu preciso para pagar as contas. Para isso que eu preciso de dinheiro, para comer, para comer o dinheiro não. Compro comida, nem como dinheiro. Compro comida. Entendeu? Pago luz, pago água.
Tá, a pessoa faz, tá igual o programa do Silvio Santos, topa tudo por dinheiro. Eu não sou pastor que topa tudo por dinheiro, não, irmão. Quem me conhece sabe da minha índole com Deus, do meu encontro com Deus. Quem me conheceu no meu passado e quem me vê hoje sabe que eu tive um encontro com Deus. Deus se encontrou comigo. Eu não me encontrei com Ele porque eu não tinha capacidade de buscar Ele. Ele foi e me buscou. Me buscou e me preparou para ajudar centenas, milhares de milhões de famílias que nós estamos fazendo esse trabalho sempre. Então, eu oro a Deus para que vocês compartilhem estas palavras. O que nós despedaçamos aqui, então, porque nós vamos tratar no ministério, cara a cara, né? Com mais pausa, né? Cadência, separações, para que haja um entendimento. Eu sei que hoje você teve algo, se instalou aí na sua mente, se abriu o teu entendimento, né? Igual Lídia, né? De Paulo pregando, e Deus abriu o entendimento de Lídia, né? Para que ela entendesse a palavra. Deus faz isso. Deus abre o entendimento das pessoas. Tomara Deus, sabe, que os nossos irmãos, que é chamado de pentecostais desenfreados, aprenda com irmãos que estão me ouvindo pelas rádios, vocês que são pentecostais desenfreados, leia o capítulo 12, 13 e 14 de Coríntios, de 1 de Coríntios. Leia uma, leia duas, leia três, leia 10, leia 20, leia 50, leia 1000 vezes. Vocês que o espírito não está sujeito ao profeta, parece que o espírito desgruda do profeta, né? Eu não posso me conter, eu tenho que profetizar, eu tenho que falar isso, não tem nada, isso é papo furado, isso é carnalidade, isso aí é manifestações carnais, que não tem nada a ver, que não leva a igreja para lugar nenhum, a não ser para uma guerra interna, carne contra carne, reino contra reino, casa dividida, ela cai, ela desmorona. Então o Ministério Restituição está fundamentado na palavra. O Ministério Restituição não é um espírito mal educado, não. O Ministério Restituição é um espírito educado. Nós temos o nosso espírito educado. Nós fomos educados no espírito. Porque um espírito que não é educado é muito ruim. É muito ruim. Então, deixa a palavra educar o teu espírito. Vamos orar para a gente terminar? Senhor Jesus, se houver alguém doente lá do outro lado, porque está escrito aqui na tua palavra, no capítulo 12, no versículo 9, diz que o Senhor dá dons de curar. Então eu recebo que o teu Espírito manifeste agora em minha vida esse dom de curar. Não é eu que vou dar ordem para que Deus me use, mas que o Senhor quiser me usar agora no dom de curar, que o Senhor cure através das tuas palavras, através dessa ministração, que aconteça cura. Cegos voltem a enxergar, surdos voltem a ouvir, paralítico volte a andar, cancerosos sejam curados, aidéticos sejam curados. Eu oro no nome de Jesus, que o nosso irmão Paulo César seja curado, que a irmã Marlene seja curada, que a Angélica seja curada, que a Solange seja curada. Meu Deus, que pessoas que estão enfermas sejam curadas nesta hora. Se tem alguém me ouvindo, me vendo, me assistindo por uma rede, por uma rádio, por um aplicativo, que está doente, que a manifestação do Espírito que é concedida visando um fim proveitoso se manifeste e cure essa ovelha doente para a glória de Deus. Recebam saúde no nome santo de Jesus. E se você crê assim, diz amém comigo, diz glórias a Deus e diz assim seja. Assim diz o Espírito Santo. Amém, amém e amém. Fala, irmã Ana Maria. Glórias a Deus. Solange apareceu aí, já deve ter saído, né, Solange? Pode ficar aí, irmã. A Fran não briga, não. Pode ficar aí. Mana Lúcia, abençoada. Glórias a Deus. Pastor Afrânio não briga, não, tá, irmã? Pode ficar aí. Glórias a Deus. As pessoas têm um medo, né? Parece que
Parece que o outro vai contaminar ela, né? Ela parece que não quero escutar isso. Se Deus faz você entrar, para um pouquinho. Julga. O Espírito é para julgar. Você ouça. Depois você fala, não vou ouvir mais não. Entendeu? Mas não fuja não, fica firme aí. Fica firme. Tá bom? Então amanhã, na rua Roberto da Silveira, é Raul não, meu irmão. É rua Roberto, rua. Tu botou Raul, é rua, né? Roberto da Silveira, número 10. Craveiros Lopes, número 4. Às 5 da tarde, orações. Venha orar, venha fortalecer o homem interior. Vamos unir a nossa força em fé. Amanhã às 5 da tarde, depois daquele culto glorioso, abençoado, com uma palavra gloriosa, com manifestações do Espírito, em nome do Senhor, amém? E domingo, 9 da manhã e às 18h30, estaremos ali, se Deus assim nos permitir, nos presenteou com essa vida, que Ele nos permita estar, pelo menos até domingo, né? Depois é com Ele mesmo, né? A nossa vida é como um vapor. Hoje destapou a panela, subiu o vapor. Daqui a pouco, cadê ele? Sumiu. É a nossa vida. Então, não perca tempo com coisas insignificantes, não perca tempo com ódio, não perca tempo com falta de perdão, não fica aborrecido com ninguém, não guarde mágoa. Eu não guardo não, irmão. Ó, meu beijo é sincero, ó, meu amor é sincero, é sem hipocrisia. Meu amor é sem hipocrisia. Quem me conhece sabe. Quem conhece e sabe de pessoas que me metralhou e depois eu abracei, beijei e cuidei. Então você já viu quem é que guia a minha vida, né? Se é algum espírito de vingança. Isso aí, Deus permite que pessoas presenciem isto para não ficar só na minha mente, né? No meu conhecimento. Ovelhas ouvem a palavra. Eu também acredito nisso, irmão Cláudio. Compartilhe lá, tá, irmão Cláudio? Capítulo 12, 13 e 14, lá, a leitura lá do irmão Cid Moreira, né? Ou outro tradutor. Eu gosto do Cid Moreira. Tá velhinho ele, né? Os filhos estão querendo tomar o dinheiro dele, né? Isso é feio, né? Tadinho do Cid Moreira. Deixa o cara viver com a mulherzinha dele lá, pô. Vai trabalhar, bando de filhos gigolô do caraca. Vai trabalhar, vai plantar para colher, pô. Fica esperando o velho ficar velho e depois morrer para ficar vivendo as custas do... Vai trabalhar. Esses caras são engraçados, né? Engraçado. Nunca explorei minha mãe, cara. Pelo contrário, eu abençoo ela. Nunca explorei minha mãe, nunca. Deus que me livre. E também ela nunca me explorou também. Eu não gosto de explorar ninguém, graças a Deus. Graças a Deus. Tá bom? Meu telefone é o 986022369. 986022369. Chegou o nosso horário, chegou o nosso tempo. Amanhã, às 18 horas, às 17 horas, nossa oração. Culto 18h15. Domingo 9 e 18h30. Celebração. Muitos louvores. Irmão, vamos cantar. O irmão cooperador, meu irmão da música. O irmão vou te dar uma direção aí para domingo. O irmão vai preparar uns louvores com palmas para a gente cantar. Domingo, alguns louvores com palmas, tá bom? Para a gente cantar lá no nosso ministério. Amém? Separa alguns, tá? Metade, para a gente adorar a Jesus com palmas também, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Assim seja, assim seja, assim seja. Tchau, 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 tchau. Beijo para a família Restituição. Beijo para os amigos do aplicativo. Beijo para minha mãe, para meus irmãos, para minha titia. Deixa eu mandar um beijinho. Tchau. Verdade, pastor. Amém. Tchau, 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 tchau.